Mais uma vez quero saudar a amada igreja com a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Um amor que excede todo entendimento, uma paz que entra nos nossos corações e transborda. É um privilégio ter você comigo nesta manhã, nós meditando os 10 mandamentos. Às vezes eu fico pensando que nós estamos meditando os 10 mandamentos e será que nós conseguiremos chegar no segundo mandamento? Será que nós chegaremos no 10º mandamento? O que será da nossa vida no decorrer desses dias, no decorrer desses meses, desses anos que se passam? Não é um pensamento nem saudosista, nem masoquista, mas é um pensamento que nós temos que, algumas vezes, parar para pensar onde nós vamos querer estar com Deus daqui a algum tempo. Estamos dando continuidade ao estudo dos 10 mandamentos. Primeiro mandamento, Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Repete comigo. Êxodo 20. E agora me embolei. Peraí, deixa eu voltar aqui na minha cola. Êxodo capítulo 20, verso 3. Não terei outros deuses diante do meu Deus. Coloque isso no seu coração, para que, conforme você for passando os dias, você não esqueça. E você possa tentar colocar em prática, de não ter outros deuses na sua vida. Finalizamos o primeiro período falando do mau exemplo de Acabe. E entrando agora, falamos de Daniel, que adora e dá o testemunho ao Deus verdadeiro. Nós vamos falar um pouco sobre Deus recompensando a fidelidade dos seus servos. Não é troca, não é tomar lá da cá. A adoração do toma lá da cá, ela é feita nos cultos afro. Lá nos cultos afros você entrega para receber algo em troca. Não é desmerecendo, não é falando mal, mas é o que é. Você leva uma oferenda e você recebe algo em troca. Não só os cultos afros, mas muitos outros. Dentro da adoração cristã, você faz porque é sua obrigação. Eu, ser humano, faço porque é minha obrigação. E Deus pode recompensar ou não, e é com Ele. Quando nós fazemos, quando nós somos obedientes, Ele pode sim nos recompensar. Pode. Da mesma forma como Deus detesta a desobediência, Ele reconhece a obediência dos seus servos, apoiando as demonstrações de fidelidade que recebe. Então nós não simplesmente temos que ter no nosso coração um desejo que nós amamos a Deus, mas nós temos que colocar para fora, nós temos que exteriorizar, isso é regra. Tanto que quando você é batizado, nós vamos falar um pouco depois sobre batismo, que nós vamos ter agora dia 19, o batismo é a exteriorização de algo que está dentro do seu coração. Quando estudamos a história de Daniel, verificamos que ele estava em terra estranha, mas manteve seu testemunho. A história é a seguinte: o povo de Israel é idólatra, influência de todo quanto é reis. Chega uma hora que Deus fala assim: acabou. Ele havia mandado profetas após profetas para alertar aqueles homens de que eles deveriam andar nos caminhos do Senhor. E aí Deus, Ele os pune fisicamente. Deus pune fisicamente? Pune. Puniu, pune e também vai punir no futuro. Isso vale para mim e para você. Deus pega aquele povo de Israel, que no caso não era o povo de Israel, porque havia tido uma divisão da tribo, em 10 tribos do norte, 2 tribos, as 10 já tinham ido para o cativeiro da Síria, as 2 tribos foram para o cativeiro da Babilônia. E eles estavam lá na Babilônia, e lá tinha Ezequiel que estava pregando. E Daniel estava lá também. E ele estava numa terra estranha.
em que não era adorado o Deus verdadeiro. O que ele faz? Ele se adapta, ele se adequa àquilo que era feito lá, ou ele mantém a sua fidelidade? A resposta é: ele manteve o seu testemunho. Ele havia sido escolhido de uma forma especial junto com seus 3 amigos. Então aqueles homens eram sábios, eram inteligentes, e a cultura babilônica ela tinha essa premissa de escolher as pessoas para virem para a sua terra, em que eles vão poder ensinar a língua babilônica, as tradições babilônicas, dar um lugar para morar, permitir que seja povo como babilônico, e poder o quê? Fazer com que a cultura babilônica crescesse. Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego foram homens como esses. Está lá em Daniel capítulo 1. E o que aconteceu foi que foi-lhe oferecido para aqueles homens um tempo de tratamento, em que eles iriam comer das iguarias do rei. E muito mais do que você poder comer uma coisa ou outra. Daniel olhava para aquelas comidas que eram consagradas às divindades pagãs e ele se incomodou e ele falou: vou comer apenas aquilo que não é processado dentro dessa cultura pagã. E ele chega pro líder lá e ele fala assim, o cara fala para ele: não, eu não posso, Daniel, fazer isso, porque os outros vão comer e o rei vai falar assim: nossa, como eles estão bem, né? E vocês vão ficar fraquinhos e eu vou ser punido. Ele falou assim: vamos fazer o seguinte, vamos passar um tempo. Se você observar que a gente tá pior do que os outros, a gente come o que você mandar. Ele submete a você. Ele falou: tá bom, isso não vai fazer diferença. Ficar uma semana, 10 dias, 15 dias, 20 dias, não vai fazer diferença. Então pode comer aí suas bananinhas, pode comer aí seus pepinos, pode comer aí os seus tomates, que tá tudo certo. E aí no final desse tempo mostrou-se aqueles homens, Daniel e seus amigos, numa condição muito mais saudável do que os outros. Não é para você abandonar de comer carne, para comer legume, porque Daniel fez, isso aí não tem nada a ver uma coisa com a outra. Foi uma coisa pontual daquele momento. Uma análise desse registro bíblico nos revela detalhes sobre a religião falsa praticada pelos profetas de Baal, que são no mínimo inquietantes, pois podemos identificar muita semelhança com a situação que nós vivemos hoje. Uma igreja que deveria ser fiel, ela está agindo como aqueles que faziam adoração pagã. Qual que são os pontos que nós vemos na adoração pagã nos dias de hoje? Primeiro ponto, similaridade. O primeiro dado que nos chama a atenção é que a religião falsa, ela pode ser bastante parecida com a verdadeira. Parece, mas não é. Tinha uma propaganda antiga, da década de 80, que ela fala assim: parece, mas não é. Às vezes a gente vê marcas, né, como por exemplo geladeira. Eu esteve envolvido esses dias com geladeira, e aí fala assim: geladeira é Brastemp. Aí você fala assim: mas tem essa opção aqui, entendeu? A marca XYZ, que vem lá da Tailândia e não sei o que, ela é muito boa e custa metade do preço. Parece uma Brastemp, mas não é. Com efeito, a prática religiosa dos profetas de Baal pouco diferia da religião verdadeira de Israel. Quando você comparava a religião a Baal com o Deus verdadeiro, você não via diferença. Eles não estranharam quando foram convocados a erguer um altar, semelhantemente o povo infiel, quando lá em Êxodo 32:6, eles ergueram o quê? Uma adoração pagã. Em Êxodo 32:6 fala-se do quê? Daquele bezerro de ouro que foi levantado. Para eles foi tranquilo. Não é uma coisa chocante, porque eles estavam acostumados a ver os povos da região fazendo a mesma coisa. Semelhantemente, o povo infiel, quando adorou o bezerro de ouro, em Êxodo 32:6, madrugou e ofereceu holocausto e trouxe ofertas pacíficas ao altar que Arão, o líder, havia erguido. Eles agiram da forma como os verdadeiros adoradores agiam, e assim confundiram a muitos. Isto é, a forma e as palavras de ordem assemelhavam-se à religião verdadeira, concretizando o aviso que nos dá Jesus Cristo em Mateus capítulo 24, que é: vão haver falsos profetas, vão haver falsos cristos.
A diferença de uma nota falsa por uma nota verdadeira está nos detalhes. Quando nós pensamos em adoração, a adoração a Deus, ela tem uma característica específica que é adorar apenas a Deus. As adorações pagãs, os cultos ecumênicos, eles falam, não, todas as religiões elas levam a Deus e elas não estão mentindo. Mas levam a Deus para o dia do juízo, para passar a eternidade no inferno. A similaridade é algo que você tem que tomar cuidado. Muitos cultos, muitas teologias se assemelham ao culto a Deus, mas não é. Não é. Segundo ponto, espetacularidade. Um segundo fato relevante é que a religião falsa pode se mostrar bastante espetacular. As pessoas pulam, dançam, os templos são maravilhosos, de granito, de mármore, as pessoas estão morrendo de fome, mas o templo é lindo, aquelas janelas, aqueles vitrais, shows, e aqueles shows pirotécnicos, e gelo seco, e a campanha disso, a campanha daquilo, você fala assim, que coisa linda! Mas não tem Deus. O segundo fato relevante é que a religião falsa ela pode ser bastante espetacular. Pense bem, no caso de Acabe eram 450 profetas, 400 líderes do povo, todos à frente daquela espetacular manifestação, contorcendo, pulando, se golpeando, falando orações, se machucando. Contrariavam assim determinações divinas da prática religiosa, como é encontrado em Deuteronômio 14:1 e 14:2. O cristianismo, ou a adoração a Deus, ela é objetiva segundo os padrões das Escrituras. Qualquer coisa fora deste padrão, por mais bonito que seja, não vale nada. A palavra de Deus diz que se um anjo descer do céu, na sua beleza, na sua maravilha, e falar algum evangelho, algum ensinamento diferente do que está nas Escrituras, mesmo com a espada de fogo, com o rosto brilhante, iluminando toda uma cidade, seja maldito. Apesar do culto ser parecido, apesar do culto ser espetacular, ele não é o culto a Deus. Toda aquela manifestação espetacular contrastava com a simplicidade da religião verdadeira encontrada no coração do remanescente fiel. A religião verdadeira ao Senhor, ela é simples. Não tem esse show todo. Lembro de uma vez que um pastor me contou que quando ele congregava numa igreja, e aí quando era a hora do pastor entrar, as luzes se apagavam, o baterista começava a tocar aquele toque, e aí o pastor ele subia numa plataforma em que os holofotes caíam nele. Não é bíblico isso. Show que chega o pastor de helicóptero no meio do estádio ali para fazer aquele show, para mostrar que ele tem poder. Espetáculo. Chama a tua atenção. Mas não tem nada a ver com Deus. Terceiro, popularidade. Em terceiro lugar, notamos que a religião falsa ela é muito popular. Há igrejas abençoadas que têm 1.000 membros, 2.000, 5.000, 10.000. Quando a gente vê, há uns séculos atrás, a igreja de Spurgeon, eram igrejas que eram conhecidas mega churches, que eram grandes mega igrejas, em que haviam cultos de 10.000 pessoas. E as pessoas ficavam do lado de fora esperando que acabasse o culto para entrar e lotar novamente. Na primeira fileira ficavam os jornalistas para pegar o sermão do Spurgeon para colocar na primeira página do jornal. Mas isso é exceção. A religião falsa é bastante popular. Aparentemente toda a nação a seguia ao ponto de Elias exclamar em 1 Reis 18:22, só eu fiquei. Nesse país inteiro, só eu sou filho de Deus. Porque ele não via. A religião pagã, a religião ímpia, ela tem isso.
parece um cristianismo, tem a cruz lá, você coloca um véu pendurado na cruz, e aquela coisa maravilhosa. E é popular. Porque ela não fala de pecado, ela fala de prosperidade. Fala de você ser livre, de você dançar, de você pular, de você fazer o que você quiser, de você oferecer o que você quer a Deus. Mesmo que não houvesse o convencimento pleno de todos, era sempre mais fácil seguir a multidão, procurar o conforto da maioria, em vez de corajosamente identificar-se com os princípios e determinação de Deus. E você vê as igrejas falando assim, é prosperidade, prosperidade, prosperidade. Você fala, eu quero para mim. Eu quero para mim. As pessoas me procuram e falam assim, pastor, é tão difícil, porque eu vejo meus amigos com carro zero, eu vejo meus amigos viajando e eu estou aqui nessa pindaíba. Que prêmio é esse que Deus dá para mim? Espere e veja. Culto ao Senhor de adoração não é igual ao pagão. Ele não é espetacular, ele é simples. Ele não é popular porque ele fala de pecado e fala da adoração a um Deus e não a você. E ele é sincero. Um quarto aspecto que não pode fugir da nossa atenção é que os praticantes da religião falsa são sinceros. Você acha que aquelas pessoas que fazem o que fazem, elas não estão sendo sinceras? Elas acreditam naquilo. Mas, sendo sinceros ou não, vão para o inferno. Sinceridade em relação a um culto que não é a Deus não vale nada. Conversava ontem com uma irmã, ela falou assim, mas a irmã, ela não fala mal de ninguém, ela não faz nada mal, como que eu posso falar alguma coisa? Tem que falar. Ela tem Cristo? Não tem. Opa, então ela não tem nada. Ela não tem nada. As pessoas que adoram a religião falsa, elas realmente acreditam naquilo. Claro que é uma parcela desses religiosos cristãos que são maus mesmo. E eles agem com o objetivo de matar as ovelhas. Mas não são todos. Então quando você vê uma coisa diferente, a pessoa acredita naquilo. Obviamente existiam os charlatões, os aproveitadores, os que envolviam sem sinceridade, mas a impressão obtida no relato bíblico é que a grande maioria sinceramente acreditava no erro que pregava. O desafio colocado por Elias foi aceito prontamente, chegaram até derramar o seu sangue por um Deus que não existia. Aqueles homens, eles acreditavam tanto naquilo, que eles passaram 6 horas pulando, dançando, pegavam chicotes, se cortavam, facas se cortavam, porque o sangue pudesse atrair Baal, porque eles acreditavam que eles estavam fazendo o que era certo. Similaridade, espetacularidade, popularidade, sinceridade. E o quinto, enganosidade. Por último, verificamos que religião falsa cega as pessoas, porque não há luz. A luz só está na religião verdadeira, naquilo que procede das Escrituras. Aqueles praticantes estavam cegos de tal maneira que, deixando-se levar pela enganosidade supersticiosa, fecharam suas mentes e não enxergavam mais nada à sua frente. E aí eu faço postagem em muitos grupos do Facebook. As minhas postagens de exortação, de pregação, tem 1 ou 2, 3 curtidas ou um comentário. Agora, as pessoas que falam assim, olha, Deus está trazendo uma bênção para você hoje, diga amém. Amém. Eu recebo, eu creio. As pessoas querem tudo de mão dada, de mão beijada. O engano cega as pessoas. Começaram de manhã até o meio-dia e seguiram clamando até o final do dia e nunca admitiram a derrota. Em toda a história, temos o registro daqueles que, cegos por suas religiões, caminharam apressadamente para a sua ruína. Logo de início, Daniel percebeu naquelas circunstâncias que aceitar os manjares do rei era a mesma coisa que indicar a aceitação dos deuses aos quais tais comidas estavam sendo ofertadas. No momento específico da história. Não é para ficar fazendo jejum de Daniel, não é isso. Naquele momento específico, Daniel ele recebeu uma direção de Deus. Que aceitar aquele alimento era a mesma coisa que aceitar os seus deuses. E o que ele fez? Abriu mão.
Eu creio que se chegasse no ponto de Daniel, o cara lá, o líder lá, olhar para ele e falar assim, não, eu acho que você tem que comer mesmo, ele ia pedir para, ele ia se rebelar naquele contexto, e se fosse falado assim, ou você come ou você morre, ele iria morrer. Ele não ia abrir mão dos seus princípios. A gente vê isso num livro que está na igreja, no livro da Bíblia Católica, chama Macabeus, que não é maldito, é simplesmente um livro histórico, em que fala que os romanos obrigavam os homens a comer carne de porco, que era proibido na lei, naquela época, as leis cerimonial. E eles falam assim, eu vou morrer, mas eu não como. Logo de início, Daniel percebeu que naquelas circunstâncias, aceitar os manjares do rei era o mesmo que indicar a aceitação dos deuses aos quais tais comidas eram ofertadas. Em outras palavras, a aceitação representava a desobediência ao primeiro mandamento. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos lá? Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses diante de mim. Vamos decorar isso aí. Após essa corajosa decisão, lemos em Daniel 1,17 como Deus abençoou e trouxe resultados positivos para a vida desses 4 jovens que tomaram cargos importantíssimos dentro do governo babilônico. Eram homens que foram colocados em posição de destaque dentro do governo babilônico. Além do fortalecimento físico, vemos que a esses 4 jovens Deus deu conhecimento e inteligência em toda a cultura e sabedoria, ao ponto das pessoas falarem assim, em todo o reino, não há pessoas mais inteligentes do que essas. Babilônia era uma potência naquela época. Pessoas estudiosas de artes, de medicina, de engenharia, de matemática, de toda sorte de coisas. E eles olham para Daniel e as respostas deles eram respostas de sabedoria. Calavam a boca, como Jesus. Jesus, eu dou dinheiro para César, eu dou o tributo, dá uma moeda aí. O que tem aí na moeda? César. Dá a César o que é de César. Aqueles homens calavam a boca, não havia o que dizer. A sabedoria que havia sobre Daniel era decorrente da obediência deles a Deus, decorrente à adoração deles ao único Deus. E nós? E eu e você? Nós estamos preparados para resistir às pressões? Ou vamos com a multidão? O que você vai fazer da sua casa, do seu trabalho, do seu lar? Converso bastante, hoje não, nem tanto por causa da distância, mas sempre converso com a nossa irmã Sheila e ela fala assim, eu só pego casos que são realmente alicerçados em Cristo e que eu posso orar a Deus por esse caso sem me sentir envergonhada. E eu tenho que pensar na mesma condição minha em relação ao meu trabalho secular, em relação aos nossos irmãos que vendem flores, os nossos irmãos que vendem alimentos, toda sorte de coisas. O zelo. E Deus recompensa. Estamos preparados para resistir às pressões? Ou nós vamos com a multidão? Vamos confiar somente em Deus, cientes de que Ele sabe o que é melhor para nós? Ou vamos procurar os nossos caminhos? Você tem procurado os seus caminhos. E vai ter consequências. Eu vou estar aqui sempre para te ajudar. Mas vão haver consequências. As pessoas elas tomam decisões para satisfazer o desejo do coração e há consequências. O maligno pressiona os fiéis a se desviarem dos caminhos de Deus. Isso é uma realidade. Tudo coopera para você sair do caminho. Tudo. O tempo, a religião, financeiro, economia, política, lazer, tudo coopera. Inclusive, Satanás. Satanás não desiste de exercitar suas pressões para os servos de Deus. Anos mais tarde, em sua vida, Daniel foi coagido a adorar outro Deus. Dessa vez personificado na pessoa do próprio rei Dario. Eu já contei essa história.
O rei, ele era muito suscetível às decisões de Daniel. As pessoas que eram servas em volta de Daniel estavam preocupados que Daniel ele fosse implantar alguma coisa mais dura. Criam uma condição em que o rei eleva uma estátua de ouro, todo mundo tem que adorar, o rei assina. Mas Daniel fala assim: eu vou morrer, mas eu não faço isso. Contra Daniel pairava uma ameaça sobre a sua vida. Mas a Bíblia diz que Daniel orou. E ele orava 3 vezes por dia. Mas provavelmente você não consegue orar 3 vezes por dia porque Daniel era vagabundo, ele não fazia nada e você é ocupado. Daniel, ele era o representante de Nabucodonosor na terra, do reino. Não tinha internet, não tinha laptop, não tinha nada. E ele 3 vezes ao dia ele separava a oração. E foi aí que eles foram em cima. Mas ele manteve a sua lealdade a Deus. Será que como Daniel teríamos coragem suficiente para, mesmo sob pena de coação física, falar e agir como servos de Deus? Alguém colocou essa pergunta para um grupo de crentes. Se você fosse preso por ser crente, haveria evidência suficiente para condená-lo? Pensa um pouco na sua resposta. Se você fosse preso por ser crente, num julgamento, você realmente ia ser condenado à morte? Porque as pessoas iam ver em você o cristianismo ou iam soltar você? Deus prova o seu poder ao mundo na vida dos seus servos. É na minha vida e na sua vida que Ele prova o poder dEle. Milagres e maravilhas pela terra, sim, mas a regra é agir através da minha vida e da sua vida. Deus livrou Daniel, fato. Mas observe a extensão dos atos de Deus num testemunho ao mundo. O próprio rei, em seu decreto, ele diz: não há um Deus como o Deus de Daniel. Que as pessoas adorem esse Deus. Um rei pagão, que adorava outros deuses. Ele olha e fala assim: não tem como eu dizer que não existe esse Deus. Olha o que aconteceu com esse cara. Olha como ele age, olha como ele fala. Depois de eu jogar ele na cova, ele sai falando: oh, meu rei maravilhoso, lindo, xoxô, chuchu. Que rei, que Deus é esse que faz com que essa pessoa tenha esse convencimento? Esse Deus é um Deus verdadeiro. As palavras procedentes de um rei ímpio deveriam nos envergonhar. Ele foi forçado a reconhecer a força do Deus Todo-Poderoso. Quantas vezes nós experimentamos esse mesmo poder nas nossas vidas, na nossa salvação e na nossa preservação, mas com tanta frequência nós o desprezamos. Você esquece do que Deus tem feito. Deus, Ele te deu livramento. Do nada veio aquela solução. E você reconhece, fala: pastor, olha o que aconteceu comigo. E eu falo assim: anota, para você não esquecer. Passa um tempinho, você esquece. Não lembro mais. Não sei. Deveríamos reconhecer nossa irracionalidade quando procuramos nossa felicidade fora de Deus. Você está querendo ser feliz fora de Deus? Eu trabalho. É a oportunidade. Enquanto as pessoas elas estão padecendo à sua volta, você continua olhando para você. Mas é tão legal. É tão gostoso. Não faz mal, não. Me deixa tão feliz. Mas será que agrada a Deus? Será que vai refletir de que forma na sua família, naqueles que te cercam? O primeiro mandamento hoje: a falsa religiosidade. Estudamos em 1 Reis, capítulo 18, verso 22 a 30, o incidente na qual Elias confronta os profetas de Baal. Elias representava o lado do Deus vivo, enquanto que os profetas de Baal representavam as forças que agem contra o legítimo povo de Deus. Sempre tem isso. Não dá para você ficar no meio. Eu lembro que antigamente, quando tinha jogo de futebol, as pessoas falavam assim: isso aí é café com leite. Ou seja, tanto faz, ele está de um lado ou do outro. Outra opção é você não ter que se decidir, você fica em cima do muro. Tem um desenho de Alice no País das Maravilhas, em que tem um ovo, que ele fica em cima do muro. Ele está lá, entendeu? Ele não vai para um lado e ele não vai para o outro.
Será que você é como esse ovo? Será que você é como o café com leite, que não faz diferença nenhuma? Entenda que ou você está do lado de Deus ou contra Ele. Ou você ajunta ou você espalha. Não tem saída. E qualquer contaminação te joga para o lado do mal. Eu não estou falando do pecado, porque pecadores todos nós somos. Eu estou dizendo para você que, qual é a tendência do seu coração? É ouvir Deus ou ouvir o seu coração? É adorar Deus ou adorar a sua vontade? Porque você tem adorado a sua vontade. Quando, pastor, que eu adoro a minha vontade? Quando você ouve ensinamentos e você decide para fazer o que você quer. Você ouve o que eu falo, você vai nas escrituras, você vê que é isso, e você faz o que você quer. Quando você faz isso, você está jogando no time do mal, não no time do bem. E há punições. Naquela ocasião, o povo de Deus se identificava com os israelitas de hoje, com os israelitas de hoje, com a igreja cristã. Tristemente, temos também o registro daqueles que em diversas ocasiões cegamente identificam o cristianismo com estranhas práticas religiosas, com doutrinas estranhas à simplicidade da adoração em espírito e em verdade, preceituada na palavra de Deus. O que mais tem hoje é adoração falsa, por mais bonita que seja. Estamos entrando numa época natalina em que os corações vão aparentemente ficar melhores, mas não vão. Elas continuam querendo a sua satisfação. Será que você vai pensar naquele que não tem comida? Ou você vai se esbanjar no quilo de bacalhau aí? Será que você consegue dividir um pouco? Ou você quer tudo para você? Tinha um desenho que eu via com a minha filha quando era pequeno, que tinha lá no canal Discover Kids, em que tinha um menino que falava assim: é meu, é tudo meu. E isso aí é meu também. E aquilo também é meu. A época natalina é tão linda e maravilhosa, simboliza uma época tão boa que é de Cristo. E o que você vai fazer com isso? Você vai pensar só em você? As nossas manifestações exteriores, elas demonstram aonde está o nosso coração. Não tem problema de você viajar, não tem problema de você comprar presentes, não há problema de você ter uma boa ceia, você encontrar com seus familiares, não tem problema nada disso. Mas será que é só isso? Será que a sua vida é só isso? Tristemente, nós temos o registro daqueles que em diversas ocasiões cegamente identificam o cristianismo com práticas religiosas estranhas. Será que o cristianismo é apenas a cantata de Natal? Ou a missa do galo? Será que o cristianismo ele se resume a isso? Sabemos da vitória final de Elias pelo poder de Deus. Ele zombou da religião falsa. É interessante, leia 1 Reis, capítulo 18, verso 27. Parece um show de stand-up, entendeu? Elias tripudiando de mais de 600 pessoas. Tamanha era a arrogância e ignorância daqueles homens perante o Deus soberano. Dessa maneira, ele retratou a atitude do próprio Senhor, conforme registro os Salmos 2,4. Abre aí Salmos 2,4. Salmos 2,4. Ri-se aquele que habita nos céus, o Senhor zomba deles. Usou a boca de Elias não para trazer uma profecia, mas para zombar deles. Mas é importante igualmente constatarmos que Elias dirige-se ao povo e os convoca de volta à verdadeira religião dos seus pais. Quando Elias mostra que aquele milagre é real e verdadeiro e que Deus ouviu o que ele está falando assim: agora, se vocês querem seguir o Deus verdadeiro, sigam o Deus verdadeiro. Se vocês não querem, continuam com Baal, mas não dá para ficar no meio termo. E se vocês querem seguir a Deus, mata eles. Acaba. Não é para você matar ninguém, a não ser você. Não é para você cortar o seu pulso,
Mas é para você matar a sua vontade. Quanto tempo faz que você não para pensar naquilo que você está fazendo? Se aquilo realmente vem de Deus. Elias não disse: eu sei que vocês estão enfadados das práticas antigas, vamos criar algo novo e mais interessante, vamos inovar. Afinal, estamos em uma outra era, temos que melhorar nossa comunicação. Não, Elias não falou assim: vamos mudar o culto a Deus, vamos fazer um culto de dança, de pulo, vamos fazer um negócio diferente, vamos jogar terra para o céu, vamos mandar todo mundo pelado, ou vamos mandar todo mundo de vermelho, agora o culto do branco, o culto do amarelo, o culto do azul. Ele não fez isso. Ele ora a Deus para que ele fizesse o coração do povo retroceder a ele. Está lá em 1 Reis 18, 37. A oração dele não é para que haja um culto novo, para que as pessoas fiquem entretidas. Vamos criar um culto de jovens? Vamos fazer um culto das crianças? Vamos fazer um culto das mulheres? Só as mulheres batendo palmo, bonitinho. Não, ele fala assim: Deus, faz o coração deles voltar aos seus caminhos. Elias não podia ter feito uma coisa mais anti-marketing do que aquela. Mas ele fez. As pessoas se converteram? Não. Continuaram o pecado? Continuaram. E a história de Daniel relata que aquele povo foi tudo para o cativeiro. Uma grande maioria morreu. Vamos estar alertas então para aqueles que, mesmo com o linguajar bíblico, cuidado com o linguajar bíblico, nada mais fazem do que demonstrar a tenacidade e caráter espetacular de uma religião popular e falsa, igualzinho a das profetas de Baal. Findo essa escola nossa bíblica dominical, pedindo para você repetir mais uma vez comigo Êxodo 23. Êxodo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3. Não terás outros deuses, diante de mim. Senhor, em nome de Jesus, queremos colocar o nosso coração na Tua presença, pedindo a Ti, Pai querido, que o Senhor nos oriente e abençoe. Que o Senhor, Pai, traga ao nosso coração um verdadeiro discernimento. Que nós possamos identificar aquilo que procede e o que não procede. Que nós consigamos, Pai, abrir mão daquilo que não é do Senhor. Que nós possamos abrir mão, Pai, daquilo que não procede das Escrituras. E tudo que exceder as Escrituras seja maldito. Nos abençoa, te pedimos, Pai, em nome de Jesus. Amém. Amém. Graças ao nosso bom Deus. Senhor, te louvamos por mais esse dia, pelo teu amor e a tua graça, por todo o ensino que o Senhor tem permitido a ser transmitido através da nossa humilde igreja. Quero pedir ao Senhor que o Senhor possa nos abençoar, para que à noite nós possamos novamente nos reunir para glorificar, exaltar e bendizer o santo nome do Senhor. Que o amor de Deus Pai, que a graça salvadora de Jesus Cristo e a consolação do Espírito Santo seja sobre a nossa vida hoje e sempre. Amém, amém. Deus te abençoe. Até a noite com Santa Ceia, se o Senhor assim o permitir. Fique com Deus.